Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a esse momento de reflexão dos ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita, que a luz do Divino Mestre possa chegar a cada lar, a cada coração nesse momento. Bom, o estudo de hoje, sobre a transformação, o título é Na Transformação, baseado aí no texto que está no livro Vinha de Luz, no capítulo 158, cujo título é só Transformação. Então, no Vinha de Luz, essa passagem, ela é referente aí à primeira carta aos Coríntios, está no capítulo 15, versículo 51. Então, a partir desse texto que nós vamos aí, conduzir os trabalhos. Paulo fala assim nesse versículo, Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Daí o título, que a gente tem da relação, com relação à transformação, Então daí a gente precisa entender, no primeiro momento, esse dormiremos, que sentido que é esse que o Paulo tá colocando para a gente, e depois entender essa transformação, Eu acho que esse é o ponto, chave aí para a reflexão, do texto. Bom, mas antes da gente estar adentrando o texto, propriamente dito aí, é interessante a gente fazer assim uma contextualização histórica, a respeito do que vem a ser as cartas de Paulo, Quem são os coríntios, Então, assim, às vezes a gente fala, de uma forma tão tranquila, tão normal a respeito dessas passagens, mas às vezes é bom, entender um pouco ali o contexto histórico, Então, os coríntios eram os habitantes de Corinto, Então, era uma cidade na Grécia, ficava ali mais ou menos a 70 quilômetros de Atenas, Então, essa igreja ela foi fundada, por Paulo, na sua segunda viagem missionária, Todos sabemos aí que Paulo ele, teve 4 viagens, missionárias, se não me engano. Então, a igreja de Corinto ela foi fundada aí nessa segunda viagem. E a maior dificuldade, da igreja de Corinto era o apego de seus fiéis à matéria e às práticas, mundanas. Então, o que acontecia, na época após Paulo passar, por essas comunidades, fundar essas igrejas, o pessoal ficava requisitando, a assistência de Paulo, Então, surgiam problemas, surgiam situações, e daí Paulo, ele recebia lá uma comunicação, falando desses problemas, mas era tudo muito difícil na época, a locomoção, Então, levava um tempo, significativo para que Paulo, pudesse sair de um lugar e ir para outro, não é tão simples como é hoje, E daí Paulo recebeu, essa intuição, da espiritualidade aí para tá escrevendo as cartas, E daí, surgem as cartas de Paulo, Então, devido a essas dificuldades dessas diversas, comunidades aí, solicitando a assistência de Paulo, como ele não poderia estar presente, para estar resolvendo todos esses problemas, ele foi aí intuído a estar escrevendo as cartas, E daí a gente tem as diversas cartas de Paulo, para as diversas comunidades. E a gente vê no Paulo Estevão, que ali teve assistência direta de Estevão, para, inspirando Paulo quando ele foi, escrever as cartas. Muitas delas provavelmente ditadas também, Paulo ali tinha um pessoal que o assessorava, Timóteo, entre outros,
Então dessa forma ele conseguia, né, tá levando ali uma mensagem, né, para aqueles corações né, que solicitavam essa assistência. Então daí, né, Paulo escreveu, né, essa carta aí, a primeira, né, carta aos Coríntios aí, pedindo, né, para que eles se corrigissem e se mantessem fiéis aos princípios evangélicos apresentados. Então, esse é o contexto, né, principal aí da carta, né? Tem vários assuntos ali inseridos, né, na carta, e um deles, né, Paulo enfatiza aí a realidade da morte e da ressurreição de Jesus, né? Então, assim, é sempre uma recomendação, né, que a gente faz, né? Então, aqui a gente está pegando somente um versículo, então a recomendação é estar lendo a carta inteira, fazendo essa reflexão aí. E daí, quando chega no versículo, né, que a gente está estudando, ele ganha um colorido especial, né, podemos dizer assim. Mas é claro, né, que o estudo do versículo isolado, ele faz parte também, né, de todo esse processo, tá? Então é o que o Emmanuel vai fazer, né? Ele vai, né, conduzir aí a reflexão a respeito desse versículo, né, 51, da primeira carta aos Coríntios, né, 15 e 51. Só relembrando, né, o versículo fala, né, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Então, o Emmanuel, ele começa a falar o seguinte, né, refere-se o apóstolo dos gentios a uma das mais belas realidades da vida espiritual. Então, aqui ele já está chamando a atenção de todos para esse ponto, né? Então, daí a gente vai entender, né, que realidade que é essa, né, da vida espiritual que é bela, né? Aí ele coloca, né, nos problemas da morte, as escolas cristãs, né, trabalhadas pelas cogitações teológicas de todos os tempos, né, erigiram teorias diversas, né, definindo a situação da criatura após o desprendimento carnal. Então ele começa a falar, né, da morte, né, da morte ou do momento aí da desencarnação, né? Então, é essa realidade, né? Essa bela realidade que ele citou antes. Então, olha só como que o Emmanuel já começa a trazer um conceito novo para a gente, né? Claro que a doutrina espírita, ela trouxe isso realmente, né, por Allan Kardec, né, esse conceito da morte não ser o que a gente pensava antes, né? Mas o Emmanuel aqui, ele está dando, né, uma ressaltada, né, nesses conceitos aí do Kardec, né? O Emmanuel sempre de acordo, né, com aquilo que o Kardec nos trouxe. Então é algo que estava e está presente, né, em diversas religiões, né, essa questão, né, da morte, né, do depois da morte principalmente, né, para onde você vai, o que que acontece, né, vai para o céu, vai para o purgatório, né, vai para o inferno. Então sempre teve essa questão, né, envolvida. Então é algo, né, que o Emmanuel ele vem chamando a nossa atenção para isso. Então, ou seja, é algo inerente, né, ao espírito, né, algum conhecimento ali que a gente traz, mesmo não tendo uma noção muito clara, né, como antigamente a respeito disso, mas essa noção sempre esteve presente, né, na humanidade, nessa questão de não ter um fim realmente ali na morte, né, acabou na morte. Essa questão de inicia no nascimento e finaliza na morte. Esse conceito ele é muito assim materialista, né? Mas dentro aí das diversas religiões sempre teve um algo a mais, né? Uma questão espiritual que envolvia este conceito. Emmanuel continua, né? É justo que semelhante situação seja a mais diversificada possível, né? Então ele está falando desse momento, né? Desse momento
né, dessa transição, né, de você, momento da morte, aí, como ele coloca, né, sendo diversificada, né, porque para cada um é um momento diferente. E esse momento ele tem muito a ver, né, com a condição espiritual, com a evolução, né, com aquilo que foi realizado naquela existência, né? Então, são diversas situações aí que vão promover essa diversidade, né, desse momento, né? Então, assim, não é um momento igual para todos, né? Vai depender aí de vários fatores, né? A gente vê muito né, na codificação, né, que isso tem muito a ver, principalmente, né, com aquela existência realmente ali, com as propostas, né, que foram feitas para aquela existência de acordo com o sucesso ou insucesso, né, do espírito perante aquelas provas e expiações que ele, né, teve que vivenciar. Mas também tem a ver, né, com a questão do passado, né, dessa questão de toda essa bagagem espiritual que o espírito carrega. Então ele coloca assim, né, ninguém penetra o círculo da vida terrena em processo absolutamente uniforme, né, como não existem fenômenos de desencarnação com a analogia integral. Cada alma possui a sua porta de entrada e saída, conforme as conquistas próprias. Aquilo que eu estava comentando, né? Então, e aí ele ressalta desde o início, né? Que ele coloca aí, né? Desde do nascimento, do berço, né? Quando ele coloca penetra o círculo da vida terrena, ou seja, eu estou encarnando, né, e esse processo não é uniforme, interessante isso, né? E também o processo da desencarnação, né? Então ele coloca a porta de entrada e a porta de saída. Isso não é uniforme para todos, né? Vai depender aí, né, das conquistas próprias né, de cada um. É interessante esse conceito, né? Porque às vezes a gente fica pensando, como é que é aquele momento? Então, assim, é muito importante essa informação para a gente, né? Não, não é, não é uniforme, não é igual para todos. Pode ser parecido, alguma coisa assim, mas nunca vai ser igual, né? E a gente sabe, né, que quanto mais a gente realiza, né, perante aquilo que foi planejado, né, mais tranquilo é esse momento, né? Porque naquele instante ali, né, no momento mesmo, né, que se inicia o processo, né, de desencarnação, o espírito ele consegue, né, perceber, né, tudo isso, né? Ele tem uma visão ampliada. E daí ele mesmo, né, o próprio espírito, ele consegue fazer essa reflexão, né, a respeito, né, da sua vida, né, se foi tudo bem ou se não foi tudo bem, né? Então, se foi tudo bem, ele vai sentir, né, uma sensação boa, né? Se não, ele vai sentir uma sensação ao contrário, né? Então, o próprio espírito, ele vai ter essas sensações, né, diante daquilo que ele vivenciou e diante daquilo que, né, que ele foi proposto, que ele mesmo, né, se colocou a fazer. Então, não vai ter ninguém julgando, né? Não vai ter ninguém apontando o dedo para ele. Ele mesmo vai ter essas percepções aí, né, diante da sua vida. Então, ele continua, né? Fala-se demasiadamente em zonas purgatoriais, em trevas exteriores, em regiões de sono psíquico. Tudo isso efetivamente existe em plano grandioso e sublime, né? Que por enquanto, né, transcende o limitado, né, entendimento humano. Né? Então é muito interessante isso, né? Que ele coloca aí dessas zonas, né? Essas trevas exteriores, né? Esse sono psíquico, os momentos mais difíceis, né? E daí ele vai falar que isso existe realmente em plano grandioso e sublime. Olha que interessante, né? Então até tá trazendo ali um conceito de que aquilo é necessário, e útil ao espírito, né? Por isso é grandioso e sublime. Porque dali o espírito, né, pode estar tirando alguma lição a respeito daquele momento, né?
A gente sempre lembra do André Luiz, né, por conta do filme, né, a cena ficou muito marcada, o André Luiz no umbral e depois ele é resgatado, né, então aquela condição psíquica que ele estava vivenciando, né, daí aquilo é criação da própria mente, então não é um lugar assim, circunscrito, né, que existe, onde é que fica o umbral, né? O umbral está dentro de todos nós, né? Você acessa ou não esse umbral, né? Assim como o paraíso. Você acessa ou não, isso aí está dentro de nós, né? E a gente percebe muito bem, né, no André Luiz novamente, quando ele retorna, né, para visitar lá né, os seus familiares que ainda estavam encarnados e ele vê, né, que a sua esposa estava com um companheiro. E daí, naquele momento, ele volta para o umbral, né? Muito interessante isso no filme, né? Ele não sai do lugar, ele parado ali no mesmo lugar, ele vai para o umbral, né? Porque é alguma coisa psíquica. Daí ele recebe um apoio, ele se concentra, ele se estabiliza e ele retorna, né? Então, é isso que a gente faz, a gente acessa isso através dos nossos pensamentos, né? E ele coloca, né, transcende o limitado entendimento humano, né? Então, assim, ele traz algumas informações e tal, mas é algo bem transcendente mesmo, assim, da gente poder estar entendendo. Talvez com alguns passos aí na evolução, talvez a gente consiga entender melhor tudo isso. Daí ele continua, né? Todos, né, os que se abeberam as fontes puras da verdade, né, com o Cristo, né, devem guardar sempre o otimismo e a confiança. Olha só que interessante, né? Então, essa fonte, né? Será que eu estou bebendo dessa fonte, essas verdades puras aí com Cristo? Então, esse é o caminho, né? Isso que ele está querendo dizer para a gente. Esse é o caminho que a gente deve estar buscando, né, para que a gente tenha esse momento, né, um momento mais tranquilo, né, um momento da desencarnação. Porque senão eu vou, né, passar por momentos difíceis ali, né, diante da minha própria consciência, né, como a gente já comentou. Então, ele aqui dá uma dica para a gente, né, do que a gente realizar. Então, assim, a gente percebe muito nos textos do Emmanuel essa condição de trazer informações para auxiliar os nossos passos, as nossas escolhas, a nossa jornada. Essas dicas, né, que o Emmanuel vem trazendo para a gente. Então, ele vem trazendo a informação, ele vem dizendo o que é, o que acontece, mas ele nos dá aí essas informações preciosas aí de como proceder, né, de como estar caminhando. Então, aqui é beber, né, nessa fonte pura aí de verdade. Bom, ele continua, né? Nem todos dormiremos, diz Paulo. Isso significa que nem todas as criaturas caminharão às tontas, nas regiões mentais da semiconsciência. Olha que interessante, né? Como a gente havia comentado, né? Caminharão às tontas, né? Perdidas nas regiões mentais, ou seja, uma criação mental da própria criatura, né? Da semiconsciência, né? Então, olha que interessante. Então é algo assim que a gente não está, né, em consciência plena, né? É algo meio termo ali, né? Semiconsciência. Nem todas serão arrebatadas a esferas purgatoriais. E ainda que tais ocorrências, né, sucedessem, possamos ainda o abnegado amigo do Evangelho, quando nos assevera, mas todos seremos transformados. Aquilo que a gente vem comentando, nessas esferas purgatoriais, os espíritos aí colocam como umbral, né? Nem todos passarão por isso, porque alguns vão, né, beber dessa fonte pura, tá ali no caminho, mesmo, né, imperfeito ainda, mesmo com débitos, né, mas estarão, né, conscientes deste caminho. Mas aí ele coloca, né, mesmo que isso aconteça, né, lembrando novamente do André Luiz,
todos seremos transformados. Daí que vem a relação ao título aí da reflexão. Então é muito interessante isso, né? Porque apesar do momento difícil, né, a transformação ela é para todos, né? Mas todos seremos transformados. Então ele não coloca nenhuma condição aqui. Ele utiliza a palavra todos, né? Todos seremos transformados de uma forma ou de outra, né? Então todos esses processos eles têm um fim, né? Por isso que ele chama de sublime lá atrás. Então a gente, né, buscando novamente, né, no filme Nosso Lar, no livro Nosso Lar também, questão do André Luiz, né, então a gente vê esse processo de transformação daquele espírito, né, que ele passa pelo momento difícil, ele consegue depois sair daquela condição, chega em Nosso Lar, e daí ele começa a entender todo o processo ali, né, e depois vem os livros, né? Os livros aí psicografados pelo Chico, né? Uma obra assim grandiosa, né? Uma contribuição gigantesca desse espírito, né? Que foi um suicídio indireto, né? Por isso é a passagem pelo umbral, mas que depois ali se transformou. Então é que ele coloca, né? Apesar, né, de ter passado, né, por essa condição, né, a transformação ela é inerente. Ela faz parte do processo, não tem como fugir. A gente, né, vai passar por essa transformação aí, né, de uma forma ou de outra. Então, o Emmanuel ele vai, né, caminhando aí para, né, o final, né, colocando, né, Paulo não promete sofrimento inesgotável, nem repouso sem fim. Né? Isso aqui é uma condição interessante também. No passado, né, tínhamos essa noção, né, ou era um sofrimento inesgotável, ou era um repouso sem fim. Né? Mas a gente vê, né, dentro aí da doutrina espírita que é um pouco diferente disso, né? Ele não promete isso, ele promete o quê? Transformação. Ninguém parte ao chamado da vida eterna, né, senão para transformar-se. Então esse é um ponto importante, né? A vida é eterna, né? Então o que a gente tem são ciclos. Ciclos, uma hora eu estou encarnado, outra hora, né, eu desencarno, e eu vou passando por esses ciclos. Ciclos de aprendizado, né? De aprendizagem, né? Para que eu possa aprender aí tudo a respeito, né, da vida. É como uma escola realmente, né? São as séries, né? Como se fossem as séries, né? Os diversos níveis, né? Onde eu vou, né, aprendendo e evoluindo, né? Ele coloca, né? Ninguém parte ao chamado da vida eterna senão para transformar-se. Então, a gente, né, bem simples e ignorante, né? Como o Kardec coloca para a gente, e a gente vem, né, nesse processo aí para chegar a essa perfeição relativa, né, estar junto ao Pai, pois a perfeição absoluta é somente o Criador. Então, morte do corpo é crescimento espiritual. Então, é aquele momento da renovação. Né? O túmulo numa esfera é berço em outra. É muito interessante isso aqui. Né? Então, a gente vê vários casos disso né, nas obras, né, nas psicografias aí, que, né, quando ocorre esse processo, né, da desencarnação, tem uma turma lá do outro lado esperando a gente para receber. Como se fosse um nascimento, né, um nascimento do outro lado. Daí é como que é interessante como as coisas se invertem, né? A gente vê muito isso. Quando o pessoal vai encarnar, né, há um momento de despedida, um momento assim de, né, meio de tristeza, entre aspas, aí, é como se fosse a morte nossa aqui nesse plano, né? Mas isso, assim, é um pouco normal, né, por conta da nossa condição espiritual mesmo, da gente ter essa relação, né, com os espíritos mesmo, né, assim, os espíritos afins ali, você acaba, né, sentindo um pouco mesmo essa partida.
Mas o reencontro, ele vai acontecer, né? Então a gente precisa ter essa noção. E daí, assim, né, quando a gente vai evoluindo, né, a gente vai, né, se tornando um espírito mais evoluído, a gente consegue compreender melhor esses processos, né, de, de nascimento e morte. E daí a gente deixa, né, um pouco de lado aí esse sofrimento, né? A gente compreende melhor que é uma questão da vida mesmo, né? Faz parte, é uma lei. E daí, né, já que é uma lei, não adianta, né, você ficar combatendo, né? Melhor entender e acreditar na providência divina, né, que é perfeita, né? E ele finaliza, né? E, né, como a função da vida é renovar para a perfeição, né, transformemos-nos, né, para o bem desde hoje. Aquilo que eu tinha comentado, né? A gente caminha para essa perfeição, né? Para essa renovação. Então é o nosso destino aí. E durante isso é necessário a transformação. Preciso estar sempre me transformando. Então, quando ele fala dos que dormem lá atrás, é isso, né? Eu fico ali acomodado, achando que está, né, tudo ok, eu não preciso fazer mais nada. Então, esses estão dormindo. Por isso que ele, né, faz essa referência. E daí eu preciso estar acordado, né? Acordado para as coisas da vida, para aquilo que é verdade. Eu preciso beber dessa fonte de verdade pura, né? E sempre ir, né, me transformando para o bem, né? Buscando sempre esse caminho aí junto com o Cristo, né? Junto aí com os ensinamentos de Jesus. Bom, então é isso. As reflexões, né, foram essas, muito profundo, né, como o Emmanuel coloca, né, transcendental, mas é um processo que ele, assim como a nossa jornada evolutiva, né, cada entendimento ele se dá aos passos, né, um caminhar, pode ser até lento, né, mas contínuo, né, eu acho que é isso que é importante, estar sempre caminhando. Daí assim com os ensinamentos, com os entendimentos também. Às vezes, no primeiro momento, a gente não compreende muito bem a lição, mas é o primeiro contato, e depois a gente vai caminhando nesse processo também, para poder estar entendendo, né, todas essas informações, né, que nos foram trazidas aí e que ainda são, né, que ainda são apresentadas, né, para todos nós. Bom, então é isso. Desejo a todos aí uma boa noite, que Deus abençoe a todos, muita paz. Grande abraço.